Eu não acordei um dia pronta para ser coordenadora pedagógica. A minha trajetória, ela foi construída passo a passo. E hoje eu quero te contar como eu me tornei coordenadora, desde a formação até assumir a função de fato. Se você é coordenadora pedagógica iniciante e às vezes se sente insegura e perdida, esse espaço é para você. É bem interessante a escolha do curso que eu fiz, né? Inicialmente, eu queria fazer licenciatura em Química. Eu tive a oportunidade de ir até a faculdade no dia que estavam apresentando os cursos e, pro azar do professor, do curso em si, eles apresentaram de uma forma que ficou tão engessada, que ficou tão difícil. Eles colocaram, assim, um terror psicológico para química, que eu fiquei assim, nossa, eu não vou perder meu tempo fazendo isso, correndo o risco até de reprovar em disciplina, sério, porque eles colocaram um terror psicológico, que era muito difícil, que eles reprovavam mesmo, que era não sei o que, sabe? Na apresentação do curso, isso eu lembro muito bem. Aí eu fiquei pensando assim, eu preciso de fazer uma faculdade em que eu consiga um emprego de imediato e que não seja tão difícil conseguir. Administração aqui na minha cidade, quem faz administração para conseguir uma vaga, para exercer a função, é bem difícil. Então era um dos cursos que eu também queria. Então eu já fui eliminando. Eliminei química pela apresentação que foi feita, administração porque eu sei que eu não ia conseguir trabalho. Aí eu fiquei pensando, ou é na área da saúde ou na área da educação. Eu não me via naquele período fazendo área da saúde, fazer técnico em enfermagem, principalmente. Então eu optei por entrar no curso de pedagogia, porque eu sei que durante a formação e até mesmo logo após de eu terminar a formação, eu conseguiria uma vaga de professora em escola particular. E durante o curso de pedagogia, eu me via todo o tempo como professora da educação infantil, né? Que quem faz o curso de licenciatura em pedagogia é licenciado para trabalhar com a educação infantil, com o ensino fundamental 1, né? E na coordenação pedagógica, mas eu não me via trabalhando naquele período na coordenação pedagógica. Então, eu sempre optei, assim, mais ou menos seguir por esse caminho de professora. Durante o curso, a gente tem vários estágios, né? Eu me identifiquei muito com o maternal, com a educação infantil e eu gostei. A faculdade em si, ela prepara muito a gente para a sala de aula. Disso eu não tenho do que queixar. Né, nós tivemos muita prática em sala de aula, né? Observação em sala de aula, mas na parte de coordenação pedagógica, o curso ele deixa muito a desejar, tanto na parte teórica da coordenação quanto na parte prática. A verdade é que a faculdade, ela ensina muita teoria, muita fundamentação teórica pra gente durante o curso, mas a gente não tem dimensão e nem noção do que de fato está esperando a gente, né, na escola. O que de fato nós vamos encontrar quando a gente chega na escola para atuar. Uma coisa é que quando a gente está fazendo estágio, toda a responsabilidade da turma é do professor titular. Nós observamos, nós colocamos os nossos trabalhos em prática, as atividades que a gente leva, né? Quem está nessa fase ou já passou dessa fase sabe como é os estágios de pedagogia. Então a gente fica completamente despreocupado. A nossa missão é produzir material, aplicar aquilo em sala de aula, fazer a observação do professor. Mas a turma em si não é nossa, é do professor. Então, nós apenas observamos, nós criticamos o pobre do professor que está na sala de aula e sem saber o que de fato está ali por trás. A gente não participa de reunião durante os estágios. Então, a gente fica muito ali ainda assim, no teórico, só na parte da observação mesmo. Durante o curso de pedagogia, teve um concurso aqui para professores do ensino fundamental, educação infantil. Eu prestei esse concurso, acho que eu estava no 2º ano da faculdade. A minha nota, ela foi muito baixa, né? A concorrência, ela foi gigantesca. A minha nota foi extremamente baixa. E eu achava, ainda assim, naquele período que eu não tinha noção de concurso, eu achava que eu estava no páreo ali, né, junto com os demais colegas, e me enganei. Quando veio esse concurso, era para a prefeitura daqui, do meu estado, da minha cidade. E tinha para coordenação pedagógica, né, tinha para pedagogo e educação infantil. Eu, claro, optei, né, fiz a opção ali para fazer o concurso como professor da educação infantil.
não passei. Talvez se eu tivesse feito para coordenação, não sei como seria a minha nota, talvez seria ou idêntico ou até menor, quem sabe. Nunca saberemos disso. E depois disso eu segui com a vida, concluí a faculdade, né? Não pensei em trabalhar numa escola particular, mas como eu vi a reputação das escolas particulares e o salário muito baixo, eu vi que não compensava, então a minha realidade me permitia fazer outras coisas. Então, não optei, né? Fiquei todo esse período sem trabalhar depois que eu encerrei a faculdade. E quando veio em 2022, abriu o concurso aqui pro meu estado. E quando abriu, eu disse assim, é tudo ou nada, porque só para quem tem formação em pedagogia só veio vaga para pedagogo. Então não veio vagas mais para educação infantil, porque a rede aqui estadual, ela não tá mais atendendo esse público de educação infantil. Quem tá atendendo já é só a prefeitura. Então, eu disse assim, é tudo ou nada, eu vou ter que fazer, vou ter que prestar esse concurso, eu vou ter que passar nesse concurso, porque senão a gente não tem noção de quando vai vir um outro concurso novamente para vaga, né, de quem tem pedagogia, licenciatura em pedagogia. Não era a minha praia, mas comecei a estudar. Peguei o conteúdo programático do edital e comecei a estudar. Me debrucei a estudar. E, gente, eu tenho uma certa dificuldade na questão do aprendizado. Então, tem coisas assim que eu tenho que ler 1, 2, 3, 4, 5 vezes ou mais para a cabecinha aqui conseguir absorver o conteúdo. Mas mesmo assim me preparei, prestei o concurso. E quando eu fiz, eu não passei nas vagas imediatas, eram apenas 15 vagas imediatas, então eu fiquei bem abaixo disso. Fiquei no cadastro reserva e fiquei desde então, acho que a primeira chamada foi em 2023 e desde então vinha tendo chamada. Eu entrei na turma da 4ª chamada do concurso da educação e graças a Deus deu certo, esperei todo esse período. Confesso que eu já estava meio desacreditada na questão de se iam chamar até a minha colocação ou não. Chamaram até bem mais, se eu não me engano vai ter mais uma 5ª chamada da educação aqui, então entrei. Não era muito bem o que eu queria no de início, mas é o que nós temos pro momento. E vai eu pra coordenação, sem nenhuma experiência anteriormente, nem em sala de aula e nem em coordenação. Chegando lá com vários desafios, várias demandas e sem nenhuma experiência, é um pouco meio que complexo. E fui eu assumir a coordenação pedagógica de uma escola com gestão compartilhada. E na primeira semana eu tenho que atender uma adolescente com crise de ansiedade que não queria ficar na escola, juntamente com a mãe. Tava eu, uma militar que acompanhou o atendimento, e eu tendo que mediar a situação com a moça em crise, juntamente com a mãe, ali tentando entender o que estava acontecendo. E, gente, eu sem preparo algum. A faculdade não diz como a gente tem que atender esse tipo de situação. E eu, muito menos, eu já estava um bom tempo fora da faculdade, sem estar estudando, né, cuidando de outras coisas, vivendo a maternidade, sendo dona de casa. E me deparo com situações assim que eu tenho que resolver e mediar uma situação que eu nunca fiz na vida. Foi desesperador. Resolvi, conciliei, fiz, mas me deu vontade de chorar. Mas isso tudo me fez entender e compreender que eu tenho que sempre estar buscando conhecimento e que sim, de fato, a coordenação é algo que eu quero me especializar. Por isso que eu estou fazendo uma pós-graduação em coordenação pedagógica, para justamente me auxiliar, me dar uma base para resolver esses conflitos dentro da escola, né, tanto com o pai, tanto com o aluno e principalmente com os professores, né, o corpo docente da escola. Mas assim, eu tive medo? Tive. Fiquei insegura? Fiquei. Achei que não iria dar conta? Às vezes ainda acho que eu não vou dar conta, mas a gente vai seguindo esse caminho. E é aquela coisa, né? Ninguém nasce sabendo, a gente se constrói na função. E a coordenação pedagógica é isso, é um passo de cada vez, é sobrevivendo a cada dia. E o conselho que eu dou para quem está iniciando agora na coordenação, ou por escolha, ou porque foi ofertado esse cargo, te chamaram para fazer parte da coordenação, o que eu, como coordenadora pedagógica iniciante, posso te dizer é que você tem que se especializar
em alguma área, ou seja, na coordenação, ou seja, em inteligência emocional. Você precisa estudar muito, tanto para você poder ajudar seus professores, poder ajudar os alunos e se ajudar. Principalmente, a gente tem que manter a nossa mente organizada, manter a nossa saúde mental, porque não é porque é uma escola que, gente, não tenha uma demanda de trabalho grande, tem uma demanda muito grande de trabalho, uma sobrecarga emocional muito grande também. Então, se especialize, se for isso mesmo que você quer fazer, procure sempre saber mais, procure pesquisar, assistir videoaulas, fazer uma pós-graduação, que isso vai ser de muita ajuda. E se você está construindo a sua trajetória agora, não compare, pelo amor de Deus, o seu começo com o meio de ninguém. Você é responsável pela sua história. Não fique se comparando porque, fulano tem mais experiência, fulano sabe resolver, fulano sabe fazer. Fulano tá lá, sei lá quanto tempo na coordenação. Nós estamos começando agora. Não que a gente não vá fazer nada, saber fazer nada, resolver nada. Não. Porque essa comparação, ela faz muito mal pra gente. Então, a gente, ao invés de se comparar com A ou com B, por que não buscar ajuda, buscar informação, buscar saber mais como funciona, ao invés de estar se comparando? E lembre-se, você não precisa saber tudo para ser uma boa coordenadora pedagógica. Você só precisa estar disposta a aprender. Então, se inscreve no canal e vamos crescer juntas. Até o próximo vídeo. Tchau!